Carlos Figueiredo é diretor comercial de redes externas da Caixa Geral de Depósitos e já conta com uma vasta experiência na banca. E é com muito gosto que me sento hoje aqui no seguimento da entrega do nosso prémio de transferência de crédito à habitação. Olá, boa tarde, Carlos. Boa tarde, Beatriz. Quero-lhe agradecer primeiramente a disponibilidade de estar aqui connosco e também felicitar pelo merecido prémio. Muito obrigado. Em nome da Caixa Geral de Depósitos, agradecer o prémio com que fomos contemplados no Compara Já. É um sinal de que a nossa parceria tem vindo a evoluir favoravelmente e, desde já, o meu compromisso de estar aqui para o ano para receber outros prémios, até porque, não desvalorizando naturalmente o prémio, o tema das transferências é algo muito recente na Caixa e, portanto, nós ambicionamos mais desta parceria. Queria começar aqui a nossa conversa pegando aqui no tema geral, o tema principal que nos traz hoje. O que é que os portugueses transferem o crédito à habitação? Eu não sei, vamos lá ver, a questão da transferência, nós, ao contrário do que se vê normalmente e que é a dinâmica da campanha para as transferências, da publicidade dominante para as transferências, eu não considero que a melhoria das condições seja necessariamente o grande objetivo dos clientes, ou pelo menos a grande motivação. É curioso que nós verificamos que, dos créditos que temos vindo a fazer, que em grande parte desses créditos, talvez a maioria desses créditos, a principal motivação é a forma como o cliente se relaciona com o seu banco. Um cliente satisfeito procura respostas no seu banco, Claro. em primeiro lugar. E, portanto, eu diria que esta normalmente é a grande motivação. E por isso é que nós, na Caixa, procuramos ter uma solução abrangente de crédito. Mais do que um crédito à habitação, um cliente aquilo que sonha é ter uma casa. E, portanto, as soluções do crédito na Caixa são soluções abrangentes. Não se limitam a um crédito, a uma taxa de juros, a um spread. Não, é uma solução abrangente que inclui, para além do crédito à habitação, aquilo que é um serviço de gestão financeira, gestão diária, do dia-a-dia. No fundo, focamos naquilo que é o cliente, na centralidade do cliente, para encontrar uma solução abrangente e ir de encontro àquilo que são as necessidades do cliente. E, portanto, essa é, para mim, o grande objetivo da Caixa, no fundo, indo de encontro àquilo que são as necessidades do cliente, aquilo que são as motivações e, portanto, essa diria que é, de facto, a grande motivação para os clientes transferirem está na relação que têm com o seu banco. E a Caixa tenta trabalhar nisso para, no caso concreto, ir de encontro àquilo que são as ambições dos clientes. Criar essa ligação, acho que é sem dúvida um dos pontos essencial. mais importantes e essenciais para essa ligação. Tem de ser, de facto, forte. Nós podemos considerar uma boa altura para transferir um crédito à habitação? Volto a dizer, se nós consideramos que uma das principais razões que motiva o cliente a transferir o crédito à habitação reside na sua relação com o banco, eventualmente na insatisfação que tem com o banco, não diria que haja alturas propícias a transferir o crédito à habitação. Nós sabemos hoje que temos uma concorrência apertada no crédito à habitação, as condições são muito idênticas. O mercado é muito competitivo. O mercado é muito competitivo e, portanto, a questão da transferência eu acho que resulta mais de motivações muito pessoais dos clientes, eventualmente essa necessidade de incremento que também falou, e não propriamente do mercado. Daquilo que é o contexto do mercado. Certo. Exatamente. E porquê é que nós podemos considerar que a Caixa Geral de Depósitos é, de facto, o melhor banco para transferirmos o crédito? Eu diria que a Caixa é o melhor banco para contratar crédito, porque, desde logo, como nós sabemos, a Caixa é um dos bancos que concede crédito desde o primeiro momento, um dos poucos bancos que concede crédito desde o primeiro momento. Por essa razão também as nossas equipas têm uma vasta experiência, um largo conhecimento daquilo que é a oferta na concessão de crédito, em particular do crédito à habitação. Também temos reconhecidamente uma vocação para apoiar as famílias portuguesas, é reconhecido. É um banco em que as pessoas confiam, agora por maioria de razão, nós temos visto isto nos últimos tempos. Eu diria que tem muito mais a ver com aquilo que são os valores tradicionais da Caixa, a solidez, a transparência, portanto, isso é um valor da marca para os portugueses. E, portanto, em alturas de crise, em alturas complicadas, a Caixa é sempre o refúgio para essas pessoas. A oferta é competitiva, também no âmbito daquilo que são os custos e eventuais isenções nas transferências, mas nunca nos tira o foco da rentabilidade da operação, porque, enfim, senão não se justifica também fazê-la. Sim, mas de facto, se o cliente sentir que
poderá haver uma boa poupança. Sem qualquer tipo de encargo, obviamente que isso vai ser Sim, uma grande mais-valia. No caso do crédito à habitação, uma parte significativa dos encargos, ou melhor, da isenção desse encargo, decorre do próprio produto e da própria lei. Ou seja, por exemplo, o imposto de selo sobre a abertura de capital não existe na transferência de um crédito à habitação própria permanente e é uma parte significativa dos custos. Desde 2018 que o Banco de Portugal divulgou medidas macroprudenciais que previam uma maior dificuldade na concessão do crédito, mas na realidade tem-se verificado o oposto, pelo facto de termos vindo a assistir a um aumento considerável do volume de crédito hipotecário. Na sua opinião, a que é que se deve este aumento da procura? As medidas macroprudenciais, quando surgiram em 2018, parece-me a mim que mais do que vir dificultar o acesso ao crédito, vieram de certa forma harmonizar a forma da banca fazer crédito. Aquilo que são hoje os indicadores de solvabilidade que temos que apurar dos clientes são iguais para todo o banco. Portanto, há critérios muito objetivos e que todos os bancos, para toda a banca, e todos os bancos têm que cumprir. Importa dizer que há aqui alguns fatores que têm contribuído para este crescimento nos últimos anos, nomeadamente um forte dinamismo do mercado imobiliário. Até à pandemia tínhamos aqui um impacto significativo da procura de estrangeiros, do investimento estrangeiro. Temos também uma outra questão, há alguns anos esta parte, que é o facto de haver um alinhamento na política orçamental e monetária da União Europeia, tem proporcionado a manutenção de taxas de juros historicamente baixas há alguns anos. Depois, olhando mais para o mercado português, temos um mercado de arrendamento de longa duração, sobretudo, que é ineficiente. Eu diria mesmo que em algumas geografias ele não existe. E temos ainda um outro fator, que é o facto de, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, curiosamente, em Portugal o que acontece é que há um aumento da poupança. Ora, nós sabemos que hoje as poupanças são remuneradas a valores a tender para zero. E, portanto, tudo isto conjugado, portanto, um investidor que tenha poupanças tem a tendência para utilizar, e as famílias também, como refúgio, a compra de casa. Portanto, todos estes fatores conjugados têm, obviamente, proporcionado um dinamismo grande no mercado imobiliário e com as naturais consequências na contratação de crédito à habitação. Portanto, o tipo de cliente que financia hoje é diferente do perfil de cliente que financiava há 10 anos atrás. Eu diria que sim. Os clientes hoje são diferentes daquilo que eram há 10 anos atrás. Hoje temos a chegada aos mercados de trabalho, aos centros de decisão, uma geração muito mais digital, os chamados nativos digitais. Hoje, mais informada também. Mais informada. Hoje temos, por exemplo, os Compara Já e outros intermediários de crédito que atuam no mercado e que não atuavam há 10 anos, procurando soluções, ajudando os clientes a encontrar essas soluções. Portanto, eu diria que o perfil de cliente hoje é diferente. Mais até na forma como se relacionam com o banco e na forma como procuram estas soluções. Eu diria que, no essencial, as motivações que levam o cliente a procurar casa, até por aquilo que eu disse anteriormente, aqueles fatores que se têm verificado nos últimos anos, eu diria que as motivações são sensivelmente as mesmas, não há grande diferença. Embora o ambiente das taxas de juros não seja exclusivo, das taxas de juros baixas não sejam exclusivo português, a verdade é que temos uma das mais baixas taxas de crédito à habitação da Europa. Qual prevê que venha a ser a evolução das taxas de juros no mercado? Eu diria que as taxas de juro baixas estão para continuar 2, 3, 4 anos. Obviamente que isto enfim, a bola de cristal nós não a temos, mas de acordo com aquilo que é a atual conjuntura, no estado em que as economias estão, também por efeito aqui da pandemia, eu acho que as taxas de juros vão manter-se baixas nos próximos 2, 3 anos, seguramente. Uma das grandes dúvidas que nós sentimos que os clientes têm no nosso serviço e no Compara Já é perceber aqui se será uma boa altura para fixar as taxas. Se nós pensarmos que aquilo que o cliente faz ao optar pela taxa fixa é passar para o banco o risco da volatilidade da taxa do mercado para os próximos 30 anos, e aqui entenda-se, o risco de volatilidade entenda-se como o risco de subir, porque efetivamente as taxas estão tão baixas que não há margem para continuarem a descer, portanto, o efeito natural ou aquilo que pode vir a acontecer nos próximos anos, estamos a contratar a 30 anos, é existir uma subida das taxas de juros. Se nós pensarmos que o cliente, ao contratar essa taxa fixa, passa para o banco todo esse risco e ele fica salvaguardado e sabe que se hoje pode pagar aquele encargo, poderá fazê-lo nos próximos 30 anos, independentemente daquilo que vier a acontecer com a taxa de juros no mercado. Portanto, repare-se então neste potencial. No passado, efetivamente, este prémio, esta diferença entre uma taxa fixa e uma taxa variável era significativo e desmotivava algumas pessoas da opção pela taxa fixa. Hoje, com margens de cerca de 1%, com diferenças de cerca de 1%, eu acho que faz todo o sentido o cliente passar esse risco para
para o banco e ficar descansado. Repare, é uma excelente solução para o cliente, porque o cliente sabe que nos próximos 30 anos, tendo em conta apenas a questão da taxa de juros, não sabemos o que é que acontece à vida profissional do cliente, etc., mas do ponto de vista que aquilo que é a taxa de juros, ele sabe que vai conseguir continuar a pagar, portanto é uma excelente solução para o cliente e para o banco também é uma boa solução, porque mitigando esse risco de incumprimento, pela via da subida da taxa, mitigando esse risco de incumprimento, o banco protege também a sua carteira de crédito. Portanto, eu diria que sim, a taxa fixa hoje é, efetivamente, uma das opções em cima da mesa. Queria pegar aqui num ponto que foi o que deu início à nossa conversa, a questão de, para a Caixa, é de facto muito importante a ligação que tem com o cliente. E com o fator da pandemia, foi possível manterem essa ligação? Essa é uma questão muito interessante e muito importante. A Caixa, como a banca e a banca em geral, esteve sempre presente, esteve sempre na linha da frente. Repare, os bancos nunca fecharam. Nunca. Sim. Tiveram sempre 100%. Com todas as dificuldades. E na banca também tivemos casos de Covid, naturalmente. Tivemos algumas agências fechadas, tivemos pessoas em casa, tivemos, enfim, pessoas isoladas. Mas a banca esteve sempre lá. E, portanto, porque lá está, a nossa centralidade é precisamente essa, é o cliente. E nós entendemos que tínhamos que estar presentes e acho que, enfim, a banca tinha que dizer presente neste momento e sempre o fez. E sendo nós uma plataforma totalmente digital, como é que vê esta parceria com o Compara Já? Aquilo que é importante numa parceria deste tipo e aquilo que eu acho que tem vindo a acontecer com o Compara Já é um maior conhecimento também da parte do Compara Já, daquilo que são as soluções e a oferta da Caixa. E, sobretudo, uma maior capacidade de relacionamento entre as nossas equipas, entre as equipas do Compara Já e as equipas da Caixa. Claro, pegando no ponto-chave, que é, de facto, a confiança. Porque ter a confiança é fundamental. fundamental. É fundamental. O facto de ser uma atividade regulamentada pelo Banco de Portugal e, ao longo deste período, tendo vindo a ganhar a credibilidade junto dos clientes, é um fator muito positivo e que levou à consolidação e à importância dos intermediários de crédito. Outro tema importante e que está também na ordem do dia é o facto dos bancos continuarem a reduzir recursos, a fechar balcões, a despedir pessoas, as notícias estão aí, fazem uma coisa importante para os clientes, ou seja, conseguem de uma forma muito simples, de uma forma muito rápida, encontrar, ou melhor, pesquisar todas as soluções que existem no mercado e apresentar ao cliente um comparativo, no caso aqui concreto do Compara Já, onde o cliente poderá, de uma forma informada, de uma forma clara, tomar a sua decisão. E, em particular, aqueles que atuam na área digital, como o Compara Já. Sim, neste momento o Compara Já é de facto o único que trabalha totalmente no digital. Essa capacidade que a Caixa e o Compara Já têm tido de se conhecer mutuamente, de se relacionar com a tal confiança que a Beatriz falou, acho que também são fatores muito importantes para que no futuro o intermediário de crédito ganhe peso. Queria então terminar a nossa conversa com uma pergunta se o Carlos considera que o Compara Já traz mais transparência ao mercado de crédito à habitação. Sim, claro que sim. Repare, o que o Compara Já faz, efetivamente, é fazer a tal pesquisa pelo cliente, as diversas entidades, e o Compara Já, como qualquer outro intermediário de crédito vinculado, tem como obrigação encontrar ou procurar a melhor solução para o cliente. E, portanto, se o cliente tiver, no Compara Já, alguém que o ajuda a fazer todo este caminho de uma forma simples, de uma forma profissional, seguramente é uma mais-valia para o mercado, é uma mais-valia para a banca, para a Caixa em particular, e, sobretudo, uma mais-valia para os clientes poder contar com o profissionalismo do Compara Já, com a transparência do Compara Já e tomar, assim, decisões mais fundamentadas e mais acertadas e que nós esperamos que a decisão seja pela Caixa, naturalmente. Obrigada, Carlos. Quero lhe agradecer por estar aqui connosco e, mais uma vez, parabéns pelo prémio. Muito obrigado.